Boa noite, iniciamos a nossa web aula na UC de Processos de Fabricação CNC. Então, dando sequência, né, ao nosso conteúdo, já tivemos duas outras e hoje vamos para a nossa terceira web aula. Pessoal, uma coisinha que eu quero compartilhar com vocês antes de começar, eu vou compartilhar minha tela aqui, ó. Teve gente que estava com dificuldade, certo? Vou mostrar mais uma vez como que funciona para ter o simulador no próprio computador. Você faz o download, tá aqui, ó, meu download, clico para abrir, ele está em formato do WinRAR. Aí vai ter a pastinha aqui dentro que você basicamente tira ela, né, daqui e joga no seu, deixa eu ver a minha área de trabalho aqui, ó. Você pega a pasta e tira, né, ele descompacta ela. Vai compactado porque são muitos arquivos. Aí descompactou, né? Vem aqui, entra. É esse arquivo aqui, ó. CNC Setup. Pode executar como administrador ou não, tanto faz. Vai entrar no instalador. Eu não vou fazer de novo. Eu até disse de novo porque eu já fiz, né? Eu tenho no computador aqui. Então faz todo o processo e instala o software, né? Vai ter uma hora que você escolhe em milímetros ou em polegadas. Deixa em milímetro para facilitar. Show de bola. Depois de instalado, ele vai estar aqui, ó. Eu até estava fazendo digitando os códigos aqui, eu vou apagar, porque senão vai ter gente que depois vai assistir e vai achar que é resposta, né? Não é resposta não, tava jogando aleatoriamente, tá bom? O WinRAR, para descompactar, só baixar esse programa aqui, ó, o WinRAR Download, buscar na internet, é o primeiro, já é o próprio site, e aí você escolhe qual versão você quer, né? Então tá aqui, ó, download, você pode escolher, ó, tem o último em inglês, 64 bits, 32 bits, é de acordo com o seu software. 64 você vem e faz o download do instalador. Eu não vou fazer porque eu já tenho também. E instala ele. Então, instala o WinRAR, depois baixa esse arquivo aqui, simulador CNC. Com o WinRAR você vai abrir, tira a pastinha lá, simulador CNC lá de dentro e instala esse aqui, ó, CNC Setup 453. Beleza? Isso aí a gente falou na primeira web aula. Como teve gente que perguntou, né, teve dúvida, estou gravando de novo aqui para vocês. Show de bola? E como que vai ficando? Ele vai mostrando os espaços que você já trabalhou. No caso aqui, o meu código, deixa eu ver se consigo voltar. Meu código passava, né? Então, eu tenho que referenciar tudo mais. Como eu fui injetando aleatoriamente, acabou passando meu bloco base, ó. Nesse caso aqui. E você consegue vendo qual que é a tabela, ó. É profundidade em milímetros, né? Então, ele vai dando essas cores aqui para você ver quanto você conseguiu trabalhar em cada um dos pontos. Show de bola? Então, essa interface, você digita aqui o código, né? Vem digitando o código aqui, e aí vai embora, né? E aí vai. Digitou, depois de digitar, você clica aqui, ó. Aqui faz o processo, certo? Então, no caso, como não tem nada na minha linha, ele não fez nada. Se eu jogar o código antigo que tinha aqui, ó. Ah, não volta mais. Tem que fazer de novo. Então, vocês têm o advento daquele que a professora Ana deixou gravado, tá na plataforma também, para quem não viu ainda, né? Tem vídeo simulador parte 1 e parte 2 para vocês verificarem lá como se trabalha. Show de bola? Deixa eu voltar a compartilhar nossa web de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre os códigos e sobre a parte de software. Certo, Juscelino? Certinho. Tem Beleza. hora que a internet tá falhando, que eu tô no carro, a mulher tá dirigindo e eu estudando. Ah, show de bola. Mas vamos lá, vamos seguir. Beleza? Então, nós estamos falando dessa parte de simulação gráfica e teste de programa. Então, os processos de fabricação por meio de utilização de CNC conferem ao responsável pelo seu desenvolvimento certa segurança, devido ao processo de corte ser protegido pela cabine da máquina, na maioria dos modelos. Apesar disso, procedimentos de segurança não devem ser negligenciados. Então, além da segurança, o uso do CNC, né, permite ao operador identificar alguns problemas durante a usinagem de peças, podendo minimizá-los ou evitá-los mediante a edição do programa na memória da máquina. Então, tem o simulador para fazer isso, né? Nós temos o simulador aí, esse advento. Então, em geral, as máquinas CNC possuem uma página no painel de exibição destinada à visualização e simulação de usinagem a partir de gráficos, tendo esse recurso conhecido como simulação gráfica de usinagem.
Então, a simulação gráfica tem como objetivo verificar se as trajetórias que irão gerar o perfil da peça estão corretas, a fim de evitar a execução de programas com erros que podem provocar danos, como a quebra de ferramentas, desalinhamento do eixo árvore da máquina, devido à ocorrência de colisões, entre outros. Então, a partir da simulação, é possível observar todos os percursos que serão executados pelas ferramentas utilizadas ao longo da usinagem, podendo facilmente ser identificados os momentos de troca de ferramentas, operações de desbaste, acabamento, furação e etc. Então, essa é a parte de simulação justamente para facilitar e a gente ver. Então, nós estamos trabalhando hoje com o simulador para hoje nós temos o advento do encontro presencial, que nós poderemos validar os nossos programas e ver a máquina fazendo em si. Mas o simulador já traz isso para a gente, né? É lógico que é virtual e nessa área é muito legal você ter o tato e a experiência de ver acontecer, mas o virtual também te dá uma previsão, né? Uma previsibilidade. Então a simulação ajuda muito e o teste de programa também, né? Que é basicamente a execução do programa após transferi-lo para a memória da máquina. Porém, durante esse teste, a máquina apenas realiza a leitura das linhas do programa, a fim de identificar os erros de construção, como coordenadas fora do limite da máquina, tentativa e troca de ferramentas e habilitação do corretor, comando de rotação sem um valor definido e assim vai. Então, durante a realização do procedimento, o programa testado pode ser visualizado no painel de exibição, além de ser possível editá-lo quando algum erro é identificado. Quando se jogarem no simulador, ele fica vermelhinho, né? Muitas vezes quando você tem algum problema na linha. Ou ele executa também, você vê no desenho, né? Mostrando que realmente ele passou por coordenadas que não era necessário. Então, durante a realização do procedimento, o programa testado pode ser visualizado por meio do painel, o erro identificado sendo essa edição realizada de forma direta através do painel de programação ou no software, né, CAD ou CAM, porém, nesse caso, a necessidade de uma nova transferência para a máquina. Então, se você executa a correção no próprio IHM, você já bota o programa para rodar. Se você está usando, né, um computador, um software, você tem que ir lá, voltar no computador, editar essa programação que você fez e carregá-la novamente para a IHM da máquina. Então, apesar da confiabilidade e segurança das máquinas CNC e experiência profissional do operador, é imprescindível realizar o teste do programa com o intuito de dinamizar o trabalho e evitar erros. Então, aqui, como que é o programa, né? O programa principal, as linhas, ó. Ele vai chamando e tudo isso tem a função G, né? Sempre com a função G que faz esse trabalho aí. Tem funções M também, X, Y, Z de coordenadas, função para ferramenta, né? T. Então, assim vai para programação. Um problema grave que tem, que é a usinagem incorreta por falta de referenciamento da máquina. Então, se você não referenciar, ela vai transitar, né? Vai tentar fazer o trabalho que a ferramenta deveria fazer, mas muitas vezes no vazio, porque foi referenciado de forma equivocada. Então, a falta de referenciamento da máquina é um problema em potencial, uma vez que, por conta das necessidades, né, de agilidade na produção, o operador pode acabar negligenciando essa necessidade. Tal negligência pode causar problemas, como usinagem de geometrias fora das coordenadas corretas, erro, né, de final de curso dos eixos, colisão entre ferramentas e peças, etc. Sua principal causa é o descuido por parte do operador no início da execução das atividades, tendo como fator solucionador a imposição de uma rotina que vise a execução correta dos primeiros procedimentos a serem tomados durante o primeiro contato com a máquina. Então, temos a colisão durante a movimentação manual. Então, por muitas vezes a gente vai fazer a movimentação, né? Usa o joystick lá, usa IHM, o que for. Você tem que fazê-lo, né? Sempre com visualização do seu CNC. Então, se o seu painel ali de visualização está ruim, manobrá-lo manualmente, você vai ter muita dificuldade. Outra coisa, já é mais experiente, consegue trabalhar com um avanço maior. Está começando? Ah, demora, é lento, mas faça isso, né? Sempre que chegar muito próximo vamos falar, a peça que vai ser usinada, porque vai ser necessário que você não cause uma colisão. Qualquer colisão aí, você vai ter problema grave, né? Muitas vezes você vai quebrar a sua ferramenta, vai danificar o seu CNC e precisará de mão de obra especializada.
Lembrando que essas máquinas têm um custo elevado. Então, se o custo de aquisição é alto, a manutenção acompanha, né? E aí você também vai ter problemas aí no bolso com relação à compra de sobressalentes, né? Então, para ser evitada a colisão, é aconselhável que no momento da movimentação manual seja utilizada uma taxa de avanço baixa que permita a aproximação cautelosa entre a ferramenta e a peça, visto que o contato repentino com o material pode acarretar na quebra da ferramenta ou ainda na danificação e posterior inutilização do material, gerando gastos extras. E outro problema é o erro de referenciamento das ferramentas. Então, se você não referencia, muitas vezes ele vai avançar e você esquece que a ferramenta tem um comprimento. Ah, eu só lembro aqui do meu ponto zero. Se o ponto zero está aqui na base, né, da nossa torre, quando ele movimentar, a ferramenta vai entrar a mais a parte do comprimento dela. Então, você quer só, como fala, usinar ali o começo da peça, né? Vamos dizer que a peça mede 10, quer ver, não, mede 100 milímetros, vamos dizer, a ferramenta, e você queria começar a usinar no ponto 30, do zero, né? O zero está ali na torre e o 30. Se você não referenciar esse 10 da peça, quando ela estiver no 30, a ponta da ferramenta, né, que é a parte que usina, vai estar no 40. E aí, perdeu, né? Perdeu o seu blank aí, perdeu o seu bloco base e vai precisar de outro material. Então, uma das causas mais frequentes desse tipo de acidente é a má realização do referenciamento das ferramentas, podendo esse problema ser gerado no momento da identificação do comprimento entre o ponto de referência e a ponta da ferramenta. Então, é assim que vai ser feito, né? Ou durante a transição do valor encontrado para o corretor, visto que por um descuido momentâneo, o operador pode inverter esses valores. Então, como forma de prevenção, aconselha-se que as informações pertencentes a cada ferramenta sejam anotadas e conferidas através do corretor momentos antes da execução do programa da peça, visando identificar possíveis inversões de dados, né? Então, com isso você evita colisão, né, por erro de referenciamento. Outra coisa importante, né, já falamos aqui dos erros, é o interpretação do plano de processo. Lembra que eu falei para vocês, quando a gente vai organizar o passo a passo, você tem que entender como que seria feito. Eu vou imaginar aqui do meu momento presencial como que eu fiz no torno manual. Ah, tem coisa que eu tenho que fazer primeiro antes das outras, né? O passo a passo, o checklist. Então, a interpretação desse plano vem muito com a lógica e o entendimento do processo. Então, para que tenha um sucesso nos segmentos em que são aplicados, esses processos precisam ser devidamente planejados de forma que se possa aproveitar o máximo da produtividade de cada máquina, ferramenta e acessório. Em função disso, é necessária a criação de um plano de processo. Então, o plano de processo é a principal ligação entre a etapa de idealização e elaboração das particularidades gerais no produto e a fabricação efetiva desse produto, podendo ser definido como um método de determinação e organização das ações empregadas antes, durante e após o desenvolvimento. Aqui, ó, como que é dividido esse plano, né, para a gente começar a trabalhar com a usinagem em si. Então, análise do projeto, identificação das operações necessárias, elaboração do roteiro do processo, escolha do método de fabricação e da máquina, definição das ferramentas e parâmetros de corte, definição dos dispositivos e acessórios de fixação e definição ou identificação das referências de trabalho. As atividades realizadas com emprego de máquinas, né, CNC, são de grande importância para o crescimento e desenvolvimento da indústria. Isso porque, a partir da ampliação de sua utilização, tornou-se possível a obtenção de peças e produtos com melhores condições de uso, devido à precisão alcançada nos processos produtivos em que tais máquinas estão presentes, podendo atender aos consumidores de diversas áreas. Essa precisão é fruto do desenvolvimento de máquinas com maior estabilidade, quanto às condições de trabalho, além do aprimoramento de software, né, de programação, que permite a criação e aperfeiçoamento dos processos produtivos. Então, aqui ele está mostrando um. O que acontece? Está vendo ali que tem uma peça, tem um parafuso ali, né? A mais à esquerda, todo mundo está vendo o parafuso? A telinha ali, consegue ver que tem um parafuso?
Tá. certo? Cláudio, sabe como que funciona esse software? Ele, quando você faz o desenho, né, a parte gráfica da sua peça, igual ele tem passo, a diâmetro da cabeça, a altura da cabeça, do parafuso, comprimento do parafuso, tudo isso que você faz no seu software de desenho. Dentro do software SolidWorks, no Fusion, ele já te dá o código para subir na sua máquina CNC e fabricar essa peça. Então, isso é bastante interessante porque você não tem que desenvolver o código novamente. Se você está fazendo um projeto de uma peça, tem ela desenhada, o próprio o próprio CNC ou o próprio software já te dá o código CNC e aí você vai no simulador e vê se realmente está correto. Qual que é o grande ganho? A gente pode inverter um passo ou outro, pode colocar numa rotação que acha que é adequada, mas por vezes não é, ou vai trabalhar e demorar um pouco mais para realizar o serviço. E como fala? O software não. É computação gráfica, né? Então ele já vê como faz, ele já roda um programa que seja eficaz, eficiente, mais rápido para trabalhar com sua máquina. Então é um ganho, né? Você conseguir fazer dentro do próprio software de desenho. Então, vamos dar um exemplo. Ah, quero fazer um parafuso X. Esse aí eu tenho o projeto dele salvo no meu Fusion. Abriu no seu Fusion lá, tem como pegar o código direto. Eu vou ver se eu consigo colocar o Fusion nessa máquina aqui. E aí eu vou pegar um projeto de um parafuso mesmo, que for, fazer esse passo com vocês para vocês terem guardado aí na memória e tudo mais, para facilitar, né, na questão de programação. Programação vai ser muito importante para quê? Para a gente entender o que está sendo feito, para a gente verificar, né, se naquele processo está tudo ok, está tudo legal, e liberar para fabricação. Então, esse é um bom ganho também. Então, o simulador hoje em dia, a parte gráfica de desenho, ajuda demais, né? Então, muitas vezes o trabalho em si, né, é o maior, é desenhar essa peça dentro do software, depois ele basicamente consegue te ajudar em praticamente tudo, né? Se for um conjunto mecânico, você consegue ter vista explodida depois. Se for uma peça em si mais complexa, já te dá o código certinho, né? Para você implementar na sua IHM, Ah, né? Do seu CNC. interessante, viu? Porque eu tava pensando assim, como que eu ia saber, né, o código, né? Então tem um software que gera, na hora que eu vou programar a peça lá, o software já me gera os códigos tudinho, aí eu faço o simulador, jogo no CNC e faço a peça. O simulador é mais para você ter um segundo ponto, né? Como se fosse um verificador, um segundo Uma filtro. noção, né? Uma noção assim, se não vai dar errado, né? É, Que o software fez. exatamente. Mas a chance do software errar é muito pequena, Cláudio. Então, assim, como a Uhum. gente está vendo, não sei quem tem experiência. Quem tem experiência pega do software direto, bate o olho ali e já joga dentro do CNC. Como vai ter gente que não tem experiência, né? Gente que não trabalhou com CNC, alunos aqui. Então, joga no simulador para você ver, ter algo confiável, né? Que passou em dois softwares e está dando ok, e você joga para a máquina. Mas o programa em si te dá algo basicamente que você realmente consegue fabricar peça no CNC direto. A parte do simulador que eu peço para vocês passarem é para, como fala? Para ficar mais intuitivo, mais fácil de ver, mais tranquilo, entendeu? Entendi. Mas é isso. Eu vou ver se eu consigo pegar no o Fusion aqui. Se eu não conseguir colocar nessa máquina, eu empresto a do colega aqui da Professor, onde que a gente frente. arruma um software, esse software para a gente conseguir? Qual que é o problema, Cláudio? Custo. O Fusion, você consegue ele dentro da. Deixa eu abrir aqui, ó. Você consegue ele dentro da plataforma da Autodesk. Então, como que funciona? Eu vou compartilhar a tela aqui, vou mudar dessa aqui para a minha tela normal. Tá vendo aqui, ó? O nome dele é Fusion 360. Então, se você entrar aqui, ó, tem como fazer a compra dele.
Tá vendo aqui, ó, o preço anual 2.263. Mas a Autodesk tem a parte educacional, né? Que quando você é aluno, você consegue fazer o cadastro aqui, a comunidade educacional da Autodesk. Tem um vídeo bem aqui, ó, assistir ao vídeo. Eu não vou abrir porque vai derrubar esse vídeo que a gente está gravando. Se eu abrir, vai dar copyright. Mas assiste esse vídeo aqui, ele vai te mostrar. Você pode pegar um comprovante de matrícula e fazer o passo a passo. Eles te liberam aí, pelo menos até o fim do curso, eles te liberam. E aí você consegue baixar. O Fusion, eu achei ele bem intuitivo. Eu não tenho ele aqui porque, infelizmente, eu estou dividindo a máquina e eu perco, eu instalo ele, chega na quinta, eu perco ele. Instalo, chega na quinta, eu perco. Mas eu vou ver se eu já deixo ele preparado na sexta, né? Que é a hora que a gente tem o web aula, para mostrar para vocês já uma peça pronta e vou mostrar como que faz para gerar o código. Gerando o código, nós vamos jogar no simulador e ver o que vai acontecer. Mas aí tem sim como você ter acesso a ele pelo Autodesk Educacional. Então, como que faz para chegar lá, ó? Vou mandar o link aí para Professor, você tem vocês. que simular a peça, nossa peça lá, ué, simular ela, fazer ela aí, ué, Você para tá nós. com o código aí? Porque o trem tá difícil demais. Mas você tá com o código aí? Quer simular Não, o seu? é o código mesmo que nós não conseguimos arrumar, ué. Mal duro que essa o C é complicado aqui. Tem o, como que fala? Se fizer uma vez, o cara já tem a resposta, entendeu? Na última UC que a gente estava conversando, Não, teve um. mas nós Hum, tá perdido. Nós tá perdido. E na última aula lá com o professor lá, eu perguntei lá, parece que ele não gostou. Ele falou, cara, então assim, depois que ele foi perguntar meu nome, né? Mas não, eu posso trazer. Eu, eu mesmo vou assistir as aulas, o restante das aulas sem fazer uma pergunta, não vou entender nada, porque eu não vou perguntar mais, que me tratar mal, eu não gosto. Assim, eu tô lá porque eu não sei. Se eu soubesse, eu não estaria lá, não. vamos fazer o seguinte: eu vou fazer de outra peça, não a mesma. Porque, infelizmente, Claudio, na turma, lembra que eu falei da última UC? Tem muita gente que está só copiando. Infelizmente, tem muita gente só copiando. Estou falando que é seu caso e não é do pessoal que vem na web, é sempre do pessoal que não vem. E aí o cara vai lá no vídeo, copia tudo e entrega. Então, assim, tem gente copiando um do outro. Então, se eu fizer dessa vez, vai ser mais um museu que os caras vão passar só copiando, entendeu? E realmente isso aí já tá ficando um ponto que daqui a pouco o cara formou sem fazer nada. Só, né, entrando Não, aí e copiando a resposta. Então, eu vou fazer de não, outra peça. eu tô assistindo as web aula e tô Uhum. perguntando, e nem que você acha ruim, eu vou perguntar, eu vou continuar perguntando. Mas é para perguntar mesmo. Deixa eu te mostrar um outro aqui, ó. Ó, tem um, deixa eu ver aqui, ó, lista de funções preparatórias. Não sei se vocês já tiveram a proatividade aqui, ó. Tem, isso aqui é fácil, você vê que foi o primeiro que eu cliquei, ó. Cada um das funções, ó. Funções G aqui também. Aqui já para o Fanuc 21. Eu creio que lá no Senai não tem um da GE, não. Então, ó, funções miscelâneas ou auxiliares, né? Parada de programa, final de programa, né? Liga a refrigeração, desliga. E esses pontos aqui que quando você faz o desenho da peça e o software te dá, ele ajuda muito nesses aqui. São nessas funções M, né? E se for no GFANUC, ele tem outras, ó. Então não são tantas funções assim. Porque basicamente você manda, né, ele fazer o desbaste, depois você estabelece, né, rotação, estabelece qual que é o avanço por minuto, avanço por rotação, você dá as coordenadas que ele vai movimentando, entendeu? É basicamente Sim. isso. É como se você automatizasse o seu braço. Imagina, na hora que você está fazendo lá no seu CNC manual, você está lá com o seu braço, muda o avanço aqui, troca a ferramenta aqui, realiza o aperto, deixa eu ver, coloco na rotação X, né? Então é basicamente isso, como se você automatizasse o seu, o seu sistema. Deixa eu perguntar, você fez aquele que a Ana deixou lá gravado? Você conseguiu jogar aí dentro do simulador? Ó, parece que o João Vitor conseguiu, eu não consegui porque meu computador não. Eu baixei só a primeira vez e depois Uhum. eu tentei acessar Achar de novo, não ele? consegui. Deixa eu te Não, mostrar. não consegui, tá dando erro, tá dando, tá assim, fuel.
Só fica assim, fuel, não mais nada. Ó, vai aqui, ó, aperta do símbolo do Windows, digita CNC. O nome do programa é CNC Simulator. Então ele não fica aparecendo, mas se você digitar aqui ou se vai ser na Cortana lá e mandar Isso, pesquisar, você acha ele. o meu tá desse jeitinho, só que não abre. Então talvez você vai ter que desinstalar e instalar de novo. Já fiz, já baixei, instalei. Ele fica lá só fuel, só fica fuel. Você vai ter que apagar todo o arquivo que você tem dentro do seu computador que tem referência a CNC Simulador e aí baixar tudo de novo. Acho que vai ser o único jeito. Ou tem algum erro aí que O João Vitor conseguiu. conseguiu, né? Então, aquele lá é justamente para familiarizar. Não deixa de fazer aquele lá não, moço. Vai ser importante. Por quê? Já tem um pronto. Então você vê, o que ela fez aqui? Ela fez aquele passo de desbastar 5. Vou lembrar daquele bloco lá que tinha um triângulo, um círculo e acho que era um quadrado, nem lembro mais o que tinha lá. Então ela vai fazer ali o desbaste, que era 20, né? Aquelas partes menores lá, que não tem forma geométrica, é de 15. Então ela vai desbastar 5. Como que desbastou 5 ali? Beleza. Agora eu vou fazendo a minha movimentação. Como que eu vou desbastar? Eu pego as mesmas funções que ela usou e só vou colocar a diferenciação que é a nossa, como fala? Que é os nossos pontos, né? Então a gente mapeia. É como se pegasse a vista por cima, igual eu fiz aquele dia, e sair riscando, lembra colorido? Então eu vou olhar como que minha ferramenta vai andar ali para eu ir desbastando só aquele pedaço. Então eu posso fazer uma linha, posso fazer outra linha, posso fazer outra linha. Tem como você fazer um processo que demore mais, mas como nós estamos começando, né? Não tem problema. Então eu vou desbastando assim, por trecho, para justamente não errar. E aí é basicamente isso, pega o esqueleto lá e usa ele. Ou você vem aqui e começa a ver. E usa o simulador porque tem como testar. Começa com peça mais simples. Vou fazer um faceamento aqui, né? Tá simulando, vamos lá, para um bloco base, tá simulando a fresa. Vou fazer meu faceamento aqui das 6 faces. Show de bola. Já tenta fazer por aqui. Começa do mais simples e vai caminhando para o mais complexo. Esse vai ser o jeito, mas aí esse aqui vai ter que realmente dar uma esforçada, porque é muito difícil? Não, na verdade é trabalhoso, né? Então ali é realmente a hora de tela para você vir treinando e simulando. Quando chegar no momento presencial, a coisa vai ser mais simples. Mas aqui tem que dedicar mesmo, é igual jogar bola. Você pode ver gente fazendo, você pode como fala? Ter professor, mas se não correr e não esforçar, infelizmente a coisa não vai embora. Então aqui é uma matéria similar a essa, né? Tem que botar a mão na massa, tem que ter realmente ali horas de simulador para depois, quando chegar no CNC, ficar mais simples o trabalho. Show? Então, seguindo aqui o nosso slide, né? Então, por meio do software de programação é possível realizar ao fazer a realização de testes diversos antes da transmissão do programa para o CNC, o que possibilita a identificação e a correção de falhas que surgirem no decorrer do processo, reduzindo assim o número de produtos fabricados fora dos padrões exigidos. Então, programa que define a movimentação dos eixos da máquina CNC no momento da usinagem, visto que essas máquinas trabalham a partir da leitura dos códigos e comandos desenvolvidos, a fim de especificar as corretas trajetórias das ferramentas que geram geometrias e dimensões do produto desejado. E aqui está a listinha do programa. Então, qual que é a estrutura do nosso programa que a gente está fazendo? Identificação ao nome, né? Orientação das coordenadas, se vai ser incremental ou absoluta, forma de trabalho em 100 milímetros, 100 polegada, velocidade de rotação ao longo do processo e explicações e alertas ao operador. Então, essas informações estão agrupadas em diferentes partes do programa, definidas como cabeçalho, comandos e funções tecnológicas, bloco de usinagem, fim de programa e comentários, como a gente pode ver na imagem a seguir. Aqui que não dá para copiar. Se desse, eu ia jogar como fala, esse programa aqui para a gente ver onde que ia acabar, né? E aí um teste também. Se vocês quiserem fazer no simulador aí, quiserem não, eu peço que faça, né? Para desenvolver habilidade é necessário realmente. Eu fiz esse aí lá, ele tá na portilha. Aham.
Conseguiu chegar na peça final? Eu fiz ali, deu 2 erros. Deu erro? Deu erro no simulador. Rapaz, vamos ver se... Ah, apesar que se eu for jogar esse código para lá vai demorar, hein? Eu copiei aqui e joguei lá no meu computador. Eu tava pensando em jogar agora, mas tem quantas? 14 linhas, não. E tá Uhum. grande, né? É grande Mas aqui mesmo. é a fresa de topo, né? Então ele vai fazer o fresamento. Talvez, o que pode ter ficado lá? Deixa eu pensar. Porque aqui ele muda, né? Avanço, velocidade de rotação. Não, mas se estiver dentro do programa, ele vai fazer também o simulador. Rapaz, eu vou testar, hein? Acabando essa aula aqui, eu vou testar ele também, para a gente ver onde que vai dar. Mas então tem primeiro as funções, ó. O que que vocês podem fazer? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui tem as funções. Então vou voltar lá no... Vixe, tem função demais aqui. Então vou voltar aqui, ó. Você pode ver e olhar, basicamente, vamos lá, olhar essa estrutura. Primeira função é o G17, né? Aí você vem no seu... Nem eu consigo ver mais se é isso mesmo. Você vem na sua lista de comando G17, G21, e aí você G10, olha. G40, G90 e G94. Deixa eu ver aqui nesse... Ó, o G21, programação em raio. Cadê o G17 aqui? Acho que Maria, agora ficou... G21. Tá mexendo, eu não consigo. Vou pegar ele aqui. Códigos. G90 Rapaz, é coordenada eu vou passar para absoluta. vocês lá na biblioteca. Acabei de achar uma coisa aqui, só rapidão. Uma aula de CNC que o cara colocou uns desenhos bacanas. Achei aqui e ficou legal, hein? Rapaz. Ele mostra fazendo como que é o desenho se você fosse fazer à mão, mostrando as coordenadas que você vai trabalhar e depois chega na parte de código. 17 é plano de trabalho que ele vai escolher, 21 se é milímetro, se é polegada. Deixa eu voltar lá. G40, né? Cancela a compensação automática do raio. G90, coordenadas absolutas ou incrementais. E o 94, avanço da ferramenta. Aí ele chamou a ferramenta dele, né? Que é a fresa, a fresa de topo. Então habilitou a troca de ferramenta. Depois, na terceira linha, ele veio com o zero peça. Então zerou, colocou rotação em 3.000. O que é mais? Que nós tá tendo, M03 é... Ah, pode que nós tá falar. tendo dificuldade de montar esse código aí, ó. É, mas esse é o desafio mesmo. Se lembrar, M3 liga o motor, aí ele começa a trabalhar no G42 e assim vai. Essa parte de cabeçalho, que é se compensa o raio direito à esquerda. Depois ele já começa a movimentar lá, ó, X, né, -10, Y1, Z15, e assim vai embora. Até que no fim ele desliga, né, encerra o programa lá na função M30, né, fim de programa. Então, tem esse trabalho todo a ser feito, né? O M3 é realmente como é liga a máquina, né? Um é no sentido horário, o outro é anti-horário. Acho que M3 é horário e M4 é anti-horário. Então, esse é o trabalho. Ele começa a fazer o desbaixo. Ó. O motor dele está girando. Motor não. A máquina dele está trabalhando, né? Ele faz o avanço até essa posição. Depois ele faz o avanço também linear até essa outra posição. Z9, X80 e assim vai. Né? Justamente para desbastar e chegar no final, lá no M30, fim de programa. Eu vou jogar uma apostilinha para vocês e eu creio que vai ajudar. Então, tem os comandos MAC. Né? Nessa apostila vai estar completo e ele vai estar mostrando como que ele fez uma. Onde que eu vou colocar? Vou colocar agora na biblioteca, tá? Vou colocar o nome dela, deixa eu ver quais são os nomes que tem disponíveis aqui. Vou colocar apostila CNC na biblioteca.
tá bom? Então, encerrando aqui, eu já coloco. Então, são códigos, olha lá, ó. Avanço rápido, interpolação linear, pegar um G40 aqui, ó, cancela a compensação, G71, programação em milímetro, G75, ciclo de faseamento, ciclo automático de enroscamento para G76, então você vai chamando, né, as funções que você quer trabalhar. No Fanuc, que é diferente, muda um pouquinho, né? Então muda as ferramentas, que é o tipo de máquina. Se for Mitsubishi, muda também. Para você estar aparecendo bem esses códigos aí? Para mim tá embaçado aqui. Tá embaçado também. Rapaz, deu alguma coisa errada nisso aqui, hein? Temos o Siemens também, que é bem parecido, né? A função G, também as funções G. MCS aqui totalmente diferente, mas eu creio que vocês não vão trabalhar, que aqui não é G, né? Então, por exemplo, ele dá uma função pós, né? Posicionamento simples, quando é apenas em um eixo, né? Pós L, quando é dois eixos. Pol, quando é centro de arco, e assim vai, então muda. E temos as funções, né? Miscelâneas auxiliares, que eu falei para vocês. Parar de programa e tudo mais. Cancela, modo de posicionamento. Avança parador de peças M38, troca de barra M49, desliga o transportador de cavaco M87 e assim vai. Então tem que saber esses códigos para transcrever. Vou dar a dica de novo. Primeiro, pensa no processo de usinagem fazendo manual. Escreve passo a passo ali como que você faria. E aí você transcreve, né? Pega esse passo a passo e transcreve para os códigos que são necessários aí na execução do programa. Certo? Então, leiam essa apostila que eu vou mandar. Mais uma vez, faça aquele que a Ana colocou lá nos vídeos que eu mostrei no comecinho da aula. Tá precisando mais? Faz mais, né? Quer fazer com implemento de software de desenho? Baixa o Fusion. E veja aquele vídeo que eu coloquei para vocês aí no chat, ó. Esse vídeo aqui, mostrando como que faz para ter acesso ao Autodesk. Pede lá na unidade, né? O seu comprovante de matrícula, faz. Esse processo geralmente dura uns 2 dias. Depois de 2 dias, baixa o Fusion. E aí você não precisa saber usar ele, né? Procura lá um desenho pronto, um arquivo no desenho pronto. Basicamente, você já terá algo para você puxar. E como aí depois você pesquisa no YouTube, pode ser no YouTube mesmo. Como pegar o código CNC no Fusion, né, de uma peça desenhada no Fusion. E aí, meu amigo, o céu é o limite. Vai estudando os códigos, vê. Por exemplo, se pegou um pronto, como que ele fez isso aqui? Vai fazendo linha a linha. O que que essa linha faz? Transcreve do lado mesmo, imprime um código, escreve do lado no papel, entende o que que é o processo, e aí, quando você for fazer a sua, você vai estar mais que treinado. Certo, senhores? Certo? Para quem entrou depois, eu mostrei como que instala. Tinha gente com dúvida na instalação, eu coloquei como que instala lá o nosso software, tá bom? Beleza, professor. Parece que é Fecharam só aí. eu que tá na aula aí. Não, você que tá conversando comigo, mas o Juscelino também já falou comigo hoje. Também tô aqui. Show de bola, Hilton. Beleza. Pessoal, então vou agradecer a presença de todo mundo. Todo mundo uma boa semana, né? Bons estudos. Estuda, gente. Isso aqui é hora de tela. Tem que estudar mesmo. Não tem jeito para aprender isso aqui. É dedicação, esforço e suor. Tá bom? Então, fiquem com Deus e até nossa próxima web. Amém. Com Deus também. Tchau, tchau. Amém. Com Deus também, cara.